pessoal, como anda a produção do polvinho de vocês? O primeiro vídeo já fez um mês. E lembram que eu falei que eu não entendia quase nada do assunto? Então, hoje, um mês depois, eu entrei em contato com hospitais, já tem polvinhos sendo aceitos e eu descobri algumas questões técnicas que eu acho legal compartilhar com vocês, até para sanar algumas dúvidas e tentar parar um pouco com as polêmicas que estão surgindo com os polvinhos. Bom, em relação ao material, lá no projeto Octo, não está escrito em nenhum momento que a lã precisa ser 100% algodão mercerizado. Diz que precisa ser 100% algodão, ponto. Então, o mercerizado é uma coisa que entrou depois. Se vocês não sabem o que é mercerizado, é um processo que alguns fios recebem, esses que são mais brilhantes, é um banho de soda cáustica, que deixa o fio com a aparência mais brilhante e sedosa, segura melhor a cor e torna ele um pouco mais resistente. Claro que esse processo deve ser feito de uma maneira segura e essa soda cáustica deve ser muito bem neutralizada para que o fio seja seguro até pra gente, né, usar e manusear, senão ia fazer mal. Mas são dois processos a mais que o barroco não tem, né? Quando surgiu essa polêmica, eu entrei em contato com a Círculo, pedindo um posicionamento sobre qual fio que eles achavam mais adequado para os bebês. Eles falaram que eles não tinham nenhum posicionamento porque esse assunto já estava gerando muita polêmica. Bom, eu estive na Europa no ano passado. Eu não fui para a Dinamarca, mas eu, como uma boa crocheteira, eu entrei em quase todos os armarinhos que eu pude procurando um fio 100% algodão que lembrasse algum dos nossos fios para saber o que se usa lá para fazer amigurumi. E eu procurei em Portugal e na Irlanda e nenhum fio 100% algodão que eu achei lá, independente se mercerizado ou não, era tão macio quanto o nosso bom e velho barroco. Então eu acho que não importa se o fio é mercerizado ou se ele é só 100% algodão, o importante é ele ser suave para não agredir a pelezinha ali do bebê. Eu optei por usar o barroco por ele ser bem suave e porque ele é mais grosso. E sendo mais grosso, a gente tem menos carreiras. E tendo menos carreiras, ele fica um pouco mais uniforme. Quando ele é mais fino, fica mais carreirinhas. Então, ele fica um pouquinho mais que pode ser um pouquinho mais agressivo. E, além disso, ele sendo mais grosso, a gente consegue produzir mais polvinhos em menos tempo. Porque tem menos carreiras e a gente acaba trabalhando mais rápido. Então, a gente pode ajudar mais pessoas. E, além do mais, a criança vai ficar do ladinho do polvo, assim, pegando. Ela não vai vestir, ela não vai esfregar o polvo na cabeça, na pele, tipo, fazer um machucado, né? Então, eu acho que o barroco é um fio adequado. Mas, se você prefere outros, pode fazer. O importante é ajudar, é fazer e que o polvinho fique dentro das medidas estipuladas. E falando em tamanho, vamos falar do tamanho do modelinho que eu inventei. Quando eu fiz esse polvinho, eu fiz pensando no fio barroco e no meu ponto. Eu quis adaptar o projeto para uma linha que a gente tem aqui no Brasil. Então, com o meu ponto, agulha 4,5 e o barroco, ele fica dentro das medidas estipuladas, que a cabeça não pode passar de 14 centímetros, esse aqui tem cerca de 9, vamos medir junto aqui, só para vocês verem, ó, 9, e os tentáculos não podem passar de 22, então vamos ver aqui, esticadinho tem 20, meio difícil, mas vamos esticar esse aqui, ó, nem chega a 22, fica a 21. Eu também optei por uma cabeça sem variação de formato, porque fica mais fácil da gente decorar e fazer sem precisar olhar o vídeo ou seguir uma receita escrita. Então, a partir do segundo ou terceiro polvinho, a gente já sabe o que tem que fazer e não precisa ficar mais seguindo a receita. Lembrando que a produção dos polvinhos é artesanal e também está escrito lá na receita do projeto Octo que
não tem problema variar o tamanho dos polvinhos e formato, porque cada artesão tem seu ponto e a sua tensão. Então, ó, todos esses polvinhos foram feitos a partir da mesma receita. E cada um tem um tamanho e um formato, porque foram feitos por pessoas diferentes e isso não tem problema nenhum, desde que fique menor das medidas estipuladas. Não pode ficar maior, tem que ficar menor. Então, todos esses daqui podem ser aceitos pelos hospitais, sim. Além disso, em todas as reuniões que eu fui para apresentar o projeto, a gente levou 2 modelinhos para o pessoal do hospital. Em nenhum momento foi levantada a questão de material e pontos utilizados. Eles pegaram, eles manusearam, eles sentiram, esticaram. O que eles mais se importam é, pode lavar? Pode ir na autoclave? E sim, o fio 100% algodão pode lavar e pode ir na autoclave. E o enchimento pode sim também. Agora a gente vai falar dele. Eu entrei em contato com a Santa Fé, que tem uma fibra acrílica, e eles me falaram que essa fibra pode ser aquecida até 170 graus Celsius, aproximadamente. Para quem não sabe, a autoclave chega a 129 ou 135 graus Celsius. Então, essa fibra, que eu mostrei no outro vídeo, que eu não sabia se podia usar, pode sim usar. Outras marcas também podem. Eu tenho aluna dentista, e ela testou na autoclave dela 2 marcas de fibra e deu tudo certo. Então, é seguro sim colocar essa fibra e colocar na autoclave para esterilizar. Os polvinhos serão de um único bebê e serão levados embora quando esse bebê receber alta. Então, esse projeto é contínuo, a gente tem que fazer para sempre, e doações de linhas e polvinhos serão sempre bem-vindas para os hospitais, porque tem que repor o estoque que foi saindo com os bebês que recebem alta. A higienização deles é feita pelo próprio hospital. Então, claro, a gente tem que ter algumas medidas, né? Tem que fazer com a mão limpa, essas coisas de senso comum que eu acho que a gente já tem. Mas chegando no hospital, ele vai ser lavado novamente e vai para a autoclave. E quem vai cuidar disso é o hospital, não é o artesão. Mas vocês têm que prestar atenção que cada hospital tem um processo diferente. Então, antes de fazer um monte para doar, converse com o hospital que você pretende doar. Veja se já tem alguém na sua cidade que está já à frente disso, que pode tornar o processo um pouco mais fácil para você. Então, agora eu vou ensinar para vocês algumas variações. Caso o polvinho de vocês tenha ficado muito grande com o Barroco 6, você pode diminuir o número da sua agulha ou usar o Barroco 4, ou os dois, que ele vai ficar um pouquinho menor. Caso você queira continuar trabalhando com o Barroco 6, mas quer que ele fique um pouquinho menor, a gente pode colocar uma carreira a menos de aumentos da receita do outro vídeo, que é que eu vou ensinar para vocês agora. E eu descobri que não é só no Brasil que acontecem polêmicas em torno desse polvinho. E eu já vou antecipar uma antes que ela apareça aqui. Na Europa, tem gente falando que tem um ponto melhor que o ponto baixo para fazer esse polvinho. Então, eu vou fazer essa receitinha menor com esse outro ponto para vocês verem como é que é. É o ponto square. Ele é o ponto baixo, só que a gente pega a laçada de uma forma diferente e ela fica um pouquinho mais fechado. Mas já vou adiantar também que ele fica bem duro, mais duro do que o ponto baixo normal, tá? Tem gente, inclusive, que já faz esse ponto e nem sabe. Então, vamos lá que eu vou ensinar para vocês essa cabecinha menor. Então, vamos fazer o anel mágico com 6 pontos baixos, tá? Aí, a diferença desse ponto square tá aqui, ó. Normalmente, a gente dá a laçada por baixo e puxa por dentro do ponto. Esse ponto square, a gente vem por cima e passa aqui. Deixa eu fazer uma correntinha antes que eu tinha esquecido. Então, ó, vou pôr aqui no buraco. Em vez de fazer isso aqui, eu vou fazer por cima, ó. E aqui a mesma coisa, por cima. Esse ponto fica bem fechadinho e bem durinho, e menor. Então, de novo. Por cima do fio, 2, por cima do fio, 3, por cima, ó, não é assim, é assim. E por aqui. 1, 2, 3, 4,
por cima do fio, 5, por cima do fio, 6. E daí ele fica, em vez de formar um V aqui, ele forma um X. E ele fica bem fechadinho e mais durinho. Vou fechar meu anel mágico e colocar o marcador de pontos para salvar os pandinhas. Caso você não tenha entendido como faz esse ponto square, dá um pause e volta um pouquinho, tá? Então, fiz 6 pontos baixos no anel mágico, agora vou fazer uma carreira de aumentos por toda a volta. Olha como fica bem apertado esse ponto. Então, ó lá. Quem tá acostumado tem que mudar a chavinha do cérebro para fazer diferente, né? Então, agora a gente vai fazer aumento por toda a volta. Então, 2 pontos em cada ponto. Sempre pegando o fio por cima. Agulha por cima do fio. Terminei aqui uma carreira inteira de aumentos, no final tem que ter 12 pontos. Vou posicionar o meu marcador de pontos para não perder a conta. E agora eu vou fazer um ponto baixo, aumenta, um ponto baixo, aumenta, um ponto baixo, aumenta, até o final. No total, a gente vai ter 18 pontos. Então, né, ponto square lá, com o fio por baixo. Se você não quer fazer esse ponto, também não precisa, pode fazer o ponto baixo normal que você está acostumada. Eu só tô ensinando uma outra maneira, antes que venha alguém falar, ai, mas o ponto square é o melhor ponto para os polvinhos, para os bebês. Então, já tá aqui e é opcional. Eu, particularmente, prefiro o normal, porque fica mais fofinho. Terminei aqui a minha terceira carreira de um ponto, aumenta até o final, que dá 18 pontos. E agora vou fazer a última carreira de aumentos, que são 2 pontos, aumenta, 2 pontos, aumenta, 2 pontos, aumenta até o final, num total de 24 pontos. Caso você tenha perdido algum passo, dá um pause e volta um pouquinho. Isso que é legal do YouTube, vocês podem voltar caso não entendam alguma coisa. Vamos lá então começar. Então, faço um, mais um ponto sozinho, e daí eu aumento. E repito isso até o final dessa carreira. A gente vai ter 24 pontinhos. Terminei a minha quarta carreira com 24 pontos. No vídeo anterior, a gente teria mais uma carreira de aumentos, mas para a cabecinha ficar menor nesse vídeo, a gente vai fazer só 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. E aí, a gente vai fazer um ponto em cima de cada ponto até a carreira 12, que vai ficar assim. E aí, a gente vai começar a diminuir. Então, façam aí um ponto em cima de cada ponto. Dá um pause e quando vocês chegarem na carreira 12, vamos continuar com as diminuições. Agora, a gente vai fazer 2 pontos e diminuir, porque tudo que a gente aumentou, a gente tem que diminuir. Então, olha lá, 1, 2 e diminui. Se você não sabe diminuir, procura meu vídeo aqui que ensina as diminuições, tá? E vai fazer isso até o final da carreira. E a gente vai voltar com 18 pontos agora. Cheguei no final da carreira, tenho 18 pontos. E agora a gente vai fazer um ponto e diminui até o final para ficar com 12 pontinhos. Vamos lá? Um ponto, diminui. Um ponto, diminui até o final da carreira.
Cheguei no final da minha carreira, agora eu tenho 12 pontos. O buraquinho aqui tá fechando, então eu vou colocar meu enchimento, porque senão depois a minha mão não entra mais. Colocar lá. Foi pouco, vou pôr mais um pouquinho. Coloco o meu marcador para não perder a conta. E agora eu vou fazer 6 diminuições seguidas, que é para já fechar o buraquinho. Então, 6 diminuições seguidas. Cuidado para não puxar a fibra para fora. Duas. Ai, já devia ter feito as correntinhas. Cheguei aqui no final. Ai, cortei o fio antes de mostrar pra vocês, mas aí corta o fio e arremata. Esse buraquinho aqui, a gente vai fazer aquele arremate que a gente pega só as alcinhas de fora do ponto. Só essas de fora. E puxa, ó lá, só a de fora. E puxa pra fechar bem fechadinho esse furinho. Joga o fio lá pra dentro. E pronto, olhem só a diferença. Esse aqui é com o ponto normal e esse aqui é com o ponto square. Fica bem menorzinho e bem mais durinho. Mas é uma opção. E o último assunto que tá dando polêmica é em relação aos tentáculos do polvinho. Bom, os primeiros que eu fiz com ponto alto. Que tendo 3 pontos altos em cada correntinha, ele fica bem fechadinho. Não fica espaço entre eles. Mas falaram que tinha que ser meio ponto alto. E, na minha opinião, comparando os dois, o espaço ali é praticamente inexistente da mesma forma. Mas, no projeto Octo original, os tentáculos são feitos com pontos baixos. Então, vamos fazer com ponto baixo para seguir a instrução lá da Dinamarca. Esse tentáculo aqui eu fiz com ponto baixo. E faz da mesma forma do outro vídeo. Só que em vez de 55 correntinhas, como a gente não vai ter 3 para virar, a gente vai fazer 52 correntinhas. Então, eu vou mostrar só o comecinho para vocês. Tô aqui com as minhas 52 correntinhas. Vou pular a primeira e vou fazer 3 pontos baixos na próxima correntinha. Então, 1, 2, 3. Vou pular para a próxima correntinha e fazer mais 3 pontos baixos. Opa, engatei aqui. 1, 2, 3. E vou fazer isso correntinha por correntinha. Muita gente me falou que o tentáculo ficou curto, que não deu para dobrar ele no meio para costurar. Assim, que ele já ficou bem curtinho. Isso pode ter acontecido, porque na hora de fazer as correntinhas, uma correntinha ficou escondidinha embaixo dos pontos e você pulou para a próxima. E daí, toda vez você foi comendo uma correntinha, por isso que ele ficou mais curtinho. Então, se atentem a isso. Se ficou mais curtinho, não tem problema nenhum. Em vez de fazer 4, vocês fazem 8.
Então, resumindo todo o vídeo de hoje, o importante é ajudar. Seja com qual fio 100% algodão vocês quiserem, seja com qual ponto vocês quiserem usar no tentáculo e seja com qual formato da cabecinha vocês quiserem usar, ok? O importante é fazer e ajudar. Então é isso. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo novo, lembrando que ele não é tão para iniciante assim, mas que tem o amigurumi básico aqui no canal, que vocês podem seguir para começar a fazer os polvinhos. E não esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e dar uma olhada nos outros vídeos que vão aparecer aqui no lado para vocês. Tá bom? Então um beijo, até a próxima!